Paraxá que nós temos à frente para o Shabat é Hazino. Mas hoje, Yom Kippur, nós falaremos de Yom Kippur. Há bastante conteúdo a ser explorado, bastante conteúdo a ser aprendido e reaprendido. Então, nós vamos estudar agora pela manhã. Ontem já ouvimos uma prévia sobre Yom Kippur. Agora, de manhã, a gente vai adentrar um pouco mais desse conceito de Yom Kippur e a sua aplicação para as nossas vidas. E, à tarde, às 15 horas, o Arão vai trazer um estudo bem interessante. Tá? Vai falar sobre testamento, sobre legislação, sobre a expiação, sobre os procedimentos necessários que registram as Escrituras e que seguidos foram à risca e estão se cumprindo para que cheguemos ao pleno perdão através de Yeshua, que já derramou o seu sangue por nós, e também possamos receber as heranças prometidas aos patriarcas. Esse é um estudo bem interessante e todos os irmãos estão convidados a assistirem às 15 horas. Muito bem, vou só abrir aqui a internet. Nos textos previamente selecionados, e nós já daremos seguimento. Sabe, o que eu acho muito interessante na questão de expiação é que a Torá ela registra que sem derramamento de sangue não há remissão. Tá? E é muito interessante porque o que ocorre? Os elementos criados por Deus em Bereshit têm sua síntese no sangue. Se vocês pararem para pensar no que tange a matéria palpável por nós, árvore, peixe, homem, animais, em tudo existe um conceito de vida que está atrelado ao sangue. Os elementos contidos no sangue, que derivam da terra, é a matéria-prima que traz ou trouxe à existência, mediante a palavra que é Yeshua, o que os nossos olhos contemplam. Então, o resgate do direito de possuir o que veio à existência se dá pelo sangue. É muito interessante quando você pensa em sangue. Esse contexto será abordado, com certeza, no estudo da tarde, quando se falar da demanda para que um testamento, aliás, será esclarecido o que é testamento. Tem muita gente que não sabe o que é um testamento, o que contém o testamento, para que ele serve, quando ele é validado. O contexto de um testamento se vê validado mediante a existência de todas as coisas que derivam da terra, a terra que contém todos os elementos que são transferidos para o sangue, que significa vida. Isso, à tarde, vai ser abordado com maior propriedade de conceito. Então, todos estão convidados a assistirem. Muito bem. Agora, eu vou abordar um contexto diferente de Yom Kippur. Vou entrar aqui no que parece ser básico e depois nós vamos falar um pouco de profetas. Profetas em Yom Kippur, profetas em Yom Kippur, vai ser uma mensagem que vocês não ouviram até então. Muito bem, agradecendo a presença dos nossos irmãos da internet que estão à distância, que estão impossibilitados de estarem conosco nesta ocasião tão especial, mas que da sua melhor forma, mesmo aqueles não sendo batizados,
buscam se aproximar de Deus e demonstrar gratidão pela expiação que já alcançamos no Mashiach. Vou saudar os internautas depois, certo? Muito bem, muito obrigado aos que estão conosco aqui nesta manhã. Ao final eu saúdo os nossos queridos amigos e irmãos, aqueles que estão enfermos, que o Eterno possa abençoar. Inclusive o Pedrão está aqui, que o Aaron perguntou, e o Pedrão? Eu falei, eu acredito que o Pedro esteja lá por Cuiabá, lá por Campo Grande, lá pelo Tocantins, ou nesses lugares longínquos para os quais ele ainda costuma viajar por conta de seu trabalho. Muito bem. Existe um texto, diz assim: Yom Kippur, pelo povo judeu, nossos irmãos que não creem em Yeshua, recebemos a seguinte informação: os pecados expiados em Yom Kippur fazem referência à sua ofensa para com Deus. A sua ofensa para com o próximo tem um outro conceito de expiação ou perdão. Isso no conceito judaico. A título de informação para os irmãos. Yeshua é suficiente expiação para os filhos de Israel. Nada mais, absolutamente nada mais, se faz necessário agregar com o propósito de trazer expiação, mas tão somente o sangue de Yeshua, que morreu no madeiro, é suficiente para perdão de todos os tipos de transgressão. Guardem o que eu estou dizendo, porque fontes alheias trarão informação triste de que o sacrifício de Yeshua não é suficiente para apagar pecados. Acredite nisso. Este é o rumo adotado por muitos que dizem crer no Mashiach. Infelizmente, negam a eficácia do que se cumpriu, do que se consumou. Isso é muito triste, porque acaba denegrindo, minimizando, se não anulando o que é pior, o sacrifício de Yeshua. Quando Deus criou o mundo e trouxe a existência, Ele entregou tudo na mão de um mordomo. O nome do mordomo era Adão. O mordomo transgrediu. A transgressão teve um custo, a perda do que houvera sido prometido ao homem, que também será abordado à tarde. E uma vez perdido o direito de propriedade do que Deus houvera criado e fora concedido ao homem, Deus, por infinita misericórdia, proveu meio através do que a humanidade, que buscasse lhe servir e aceitá-lo cumprindo os seus mandamentos, pudesse receber novamente, ou de volta, tendo reintegrado o direito, não somente de posse, mas em especial de propriedade, mediante providência. Essa providência teve um custo. O custo foi sangue. Mas também, infelizmente, vocês verão pessoas que dizem crer em Yeshua, o judeu, apresentando outros meios de expiação, à parte do precioso sacrifício de Yeshua. Isso é muito triste, porque acaba sendo um possível indício de desconexão com a providência de Deus para o resgate do homem e para reconhecimento de um testamento.
More, quais outros tipos se ouve falar? Capará. Capará, todos vocês sabem, é a ave, é o ato de girar uma ave sobre a cabeça e depois imolá-la, no sentido de buscar expiação. Isso não existe. Mesmo porque quem faz essa ação admite que pela ausência do templo os sacrifícios não podem ser oferecidos. Então, qual o sentido de se oferecer uma ave sobre a cabeça para trazer expiação? São nossos irmãos que não creem em Yeshua. E ao mesmo tempo dizem que o templo não existe, então não há como fazer sacrifício, então por que o fazem? Porque não creem em Yeshua e ao mesmo tempo se contradizem. Porque o templo não existindo, não há como se fazer nenhum tipo de sacrifício. Qual outro molde de expiação ou perdão de pecados apresentados até em meio messiânico? Ofertas. Ofertas. De forma contundente e de forma abrasiva, esse contexto, ele reduz a verdade do trabalho de Yeshua a nada. A nada. Yeshua disse em suas palavras, no livro de Matatiarro, capítulo 5. Portanto, veja bem, oferta. Olha só o contexto. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. O altar é o lugar onde se faz sacrifício. Estamos juntos? Fácil, né? Então, se você traz a sua oferta até o altar, e aí você se lembra de que teu irmão tem algo contra você. Está em Mateus, Matatiarro, capítulo 5. Deixa ali no altar a tua oferta, deixa. Vai reconciliar primeiro, vou repetir. Deixa a oferta no altar, vai reconciliar primeiro com o teu irmão e depois apresenta a oferta. Pergunta: primeiro vem reconciliação e depois oferta, ou vem oferta e depois reconciliação? Reconciliação primeiro, depois oferta. Mas é isso que vocês têm ouvido? Vocês pararam para analisar isso? Primeiro você tem que sanar a sua situação de culpa. E depois você faz a oferta. Vamos lá. Primeiro sana. Eu vou esperar vocês observarem a prédica pela Sabiá e depois eu continuo. Não estão incomodados ou felizes? Eu também estou feliz. Pronto, viram? Maravilha. Agora vamos focar. Primeiro busca perdão de pecados e depois dá oferta. Mas eu tenho visto algo interessante. Pessoas que dizem que você dá a oferta e depois o seu pecado é expiado, não é? É justamente o contrário do que ensinou Yeshua o judeu. O contrário. E oferta não oferta valores. Não tzedakah, não expia pecados. Eu vou anular a obra de Yeshua? Jamais, nós cremos em Yeshua, suficiente Salvador, mas salva do quê? Se eu tenho que fazer capará, se eu tenho que dar oferta para ter perdão de pecados. Não fica evidente uma circunstância ou uma situação em que as pessoas caminham para negar o Mashiach? Evidente.
E vocês vão ver pessoas sendo levadas por isso, por esse discurso estéril, insonso, frágil, tendencioso. Dinheiro. Existe um texto que diz assim, Atos 8. Atos capítulo 8, deixa eu achar o verso. Olha só. Atos capítulo 8. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Yeshua, batismo. Então lhes impuseram as mãos e receberam Ruach HaKodesh. Por isso é feita imposição de mãos após esteve lá. Embora tem gente que não faça, tem que fazer imposição de mãos. E Simão, vendo que pela imposição das mãos, das mãos dos apóstolos, era dado o Ruach HaKodesh, lhes ofereceu dinheiro. Foquem aqui. Lhes ofereceu dinheiro depois da imposição de mãos, porque o Ruach HaKodesh era concedido, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Ruach HaKodesh. Yeshua disse que o Ruach HaKodesh ia guiar em toda a verdade. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança com dinheiro. Exatamente. Você cuida que o seu dinheiro é a indulgência, é o perdão, é a expiação. O poder de Deus vai habitar abundantemente em você e você será perdoado. Não precisa nem de Yeshua. Nesse texto de Atos, Brit Hadashah, nós temos, poder de Deus não se compra com dinheiro. E está escrito, não me envergonho do Evangelho, boas novas, porque é o poder de Deus para salvação. É o poder de Deus para salvação, e salvação é Yeshua. Primeiro do judeu, depois do grego. E poder de Deus não se compra com dinheiro. Houve necessidade de comprar o direito do homem de ter assegurado o que Adão perdeu para um inimigo, que passou a ser o testador. Que Deus proveu isso, mas não foi pelo dinheiro, foi pelo sangue, porque o sangue é a vida. E eu vou dizer que o sacrifício de Yeshua não é suficiente para cobrir os pecados todos e trazer redenção. O livro de Hebreus fala, no capítulo 9, não por sangue de bodes, de bezerros, de touros, mas por seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, entrou no santo dos santos. A versão de Almeida vai dizer, entrou no santuário. Está escrito, entrou no santo dos santos. Quem é que entrava no santo dos santos? Sumo sacerdote, com o sangue. Entrou no santo dos santos, havendo efetuado eterna, não é temporária, eterna redenção. More, então o Yom Kippur. O Yom Kippur traz à memória a gratidão que devemos ter pela providência de Deus, quando os sacrifícios realizados, conforme descreve o livro de Vaikra, capítulo 16, Levítico 16, nos direciona como sombra, mediante o sacrifício do bode e o bode Azazel, para um personagem que se chama Yeshua. E naquela ocasião o sumo sacerdote fazia o sacrifício por si, pela sua família, pela tenda da congregação e pelos filhos de Israel. O que falta? O que falta?
Ele fazia sacrifício por si, Levítico 16, e Yom Kippur, pela sua casa, da sua família, pela tenda da congregação e pelos filhos de Israel. O que mais faltava? Mais nada. Então, lá você já consegue entender que não existe necessidade de complemento, meu irmão. Não é capará e não é oferta. Você não compra Deus com dinheiro. É preciso um coração contrito, disposto a aceitar o sacrifício de Yeshua. Se não aceitar, vai ficar trabalhando em vão, com discursos frágeis. Que não corroboram com quem diz eu creio em Yeshua, o Mashiach. Não corroboram com esse coração. Entendimento distorcido. As indulgências vocês conhecem pela história, eu não preciso narrar. Não parece algo semelhante? A aquisição de indulgências. Indulgências que substituem o sacrifício e transformam a palavra em orações. Em dinheiro, em ave sobre a cabeça. Yeshua é o nome. No livro de Atos, capítulo 4, está escrito: porque nenhum outro nome há dado entre os homens, mediante o qual somos salvos. E o verso 11 fala que é Yeshua. Se você está salvo mediante o nome de Yeshua, e se já houve, como houve, oferta pelo pecado, o livro de Hebreus, capítulo 10, fala, verso 18, onde há oferta pelo pecado, não há mais oblação. Hebreus ensina isso aí, foi escrito para israelita. Fiquem atentos. Permita a Deus que nenhum de nós amanhã esteja girando uma ave sobre a cabeça. Aí é o fim. Sabe o que acontece com um goi que vai para o judaísmo tradicional, que não crê em Yeshua e acha que está melhor? O estado que ele vivia anteriormente é melhor do que aquele que ele passa a viver, está na Escritura. É como o cão que voltou ao vômito, está escrito. Se você tem alguém que não crê em nada de judaísmo, aí passa a crer em Yeshua. Depois ele descreve e fala, agora eu vou para o movimento ortodoxo. Está escrito que esse último estado dele é pior do que o primeiro. Imagina só. Por quê? Porque no primeiro não tem Yeshua. E no segundo, não tem, as pessoas falam, eu não creio, o que é pior. Então, fique atento. Pé no chão. Põe o pé no chão. Muitos estarão vendendo direito de perdão. E dizendo ao mesmo tempo que segue o judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico não crê em Yeshua, tem que escolher então. Nós seguimos o judaísmo de Yeshua. Yeshua, o judeu. O livro de Colossenses, explicando para vocês, diz assim, esse texto é muito usado, viu? Vou dar aqui a dica para vocês. Estai perfeitos nele, em Yeshua, que é a cabeça, olha só, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Yeshua é a cabeça de todo o principado e potestade. No qual também estáis circuncidados. O tema não é circuncisão, mas está vendo? No qual estáis circuncidados, com a circuncisão, não feita de um despojo do corpo dos pecados da carne, mas uma circuncisão do Mashiach. Sepultados com ele no batismo, também ressuscitastes
pela fé no poder de Deus. A ressurreição vem do poder de Deus, e o poder de Deus é o evangelho, e a salvação vem através de Yeshua. Yeshua diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Não há outro meio, não existe outro recurso, não há necessidade de adendos, de remendos, de emendas, de takanot. Não tem necessidade. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Você é sepultado e você ressuscita uma nova criatura, que o ressuscitou dos mortos. E quando, olha só, e quando estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne. Quando uma pessoa está morta, de acordo com o verso? Quando, olha lá, vou ler de novo. Quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Em que condição a pessoa está distante do Mashiach? Quando ele está em transgressão e quando ele é incircunciso. Não é o que está escrito? Está claro isso aqui. Está incircunciso, está sem o Mashiach. Aí vai correr atrás de fazer capará, achando que vai resolver. Ou dar dinheiro para ter perdão de pecados. Estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão. Ele, o Mashiach, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas dívidas. Quem perdoa as dívidas? Vou ler de novo. Sepultados com o Mashiach no batismo, que perdoou todas as vossas dívidas. Quem perdoa? Quem, irmãos? Vamos lá, depois do Yom Kippur tem uma janta, mas por enquanto vamos, Hazak, Venit, Hazek. Né? É só um dia no ano, só um dia, tá? Perdoando as vossas dívidas, perdoando todas, Colossenses 2, não é uma ou outra não. Vai ter gente que fala, esse pecado Yeshua perdoa, esse aqui Yeshua não perdoa. Não é Yeshua que vai trazer esse perdão, por favor. Admite que já não crê no Mashiach, fica mais bonito. Perdoando a todas as nossas dívidas. Quantas dívidas o Mashiach perdoa? Está claro isso para vocês? Perdoando todas as nossas dívidas. Então, você está devendo, aí alguém pagou a conta. Quem pagou a conta? Yeshua. A dívida, ela é a seu favor ou é contra você? Contra, você tem que pagar, concorda? Se alguém acha que é a favor, me diga que eu vou ir num restaurante e vou comer bastante para a pessoa pagar, porque vai ser a favor dela. Dívida é contra você. Por conta da dívida, seu nome vai para o SPC, para o CEPROC, para os órgãos que registram o nome de inadimplentes, não é? Então a pergunta básica e fácil, dívida é contra ou a favor de você? Contra. E o que Yeshua fez? Riscou essa dívida. Ele riscou a dívida de todas as ofensas. Riscou, acabou, ou seja, ele pagou, ponto. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Qual é essa cédula que é contra nós nas suas ordenanças? Vamos lá de novo. Havendo riscado a dívida. Garçom, traz a conta. Havendo riscado a dívida, pagou todas as ofensas. A cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Qual cédula que era contra você nas suas ordenanças? A conta. Não é mandamento. Vocês entenderam ou não? Ou ficou difícil? Vou explicar de outra forma. Você vai num restaurante. Bruno, vem aqui. Venha, Bruno, vem depressa. O Bruno vai comigo no restaurante. Como o Bruno já é um microempresário, ele vai pagar a minha conta. Tá?
Então, Bruno, nós estamos num restaurante. Onde nós estamos? Restaurante. Muito bem. E eu pedi minha comida lá, costela assada, restaurante kosher, claro, né? Costela assada, e aí vamos fazer uma mistureba, dessa vez vou permitir, menos fitness. Depois lasanha, 4 queijos, e o que você vai querer? Eu vou querer uma picanha, salmão. Rapaz, esse tá bom, os trocos. Vamos limpar a piscina, irmãos, o negócio tá bom. Bruno é técnico das piscinas. Então, depois que a gente comeu tudo isso, Bruno, o garçom vai vir com a conta. Claro, é só comer. Está aqui, está a conta. Ele põe na mesa. Quando ele põe na mesa, eu penso, será que eu pago? Será que eu não pago? Será que eu pago? Enquanto eu estou pensando, alguém que sabe da missão pega a conta. E essa pessoa que sabe da missão pega a conta, não olha nem o que está ali e paga. Na frente da câmera. Aí, nossa, rapaz, é a conta, quem que vai pagar? Não precisa mais pagar. Por quê? Porque foi rasgada. E você pagou. Eu paguei. Obrigado. Rasgou a cédula que era contra nós. O que era contra a minha pessoa e a pessoa do Bruno? A conta, não é mandamento. Foi isso que Yeshua quitou. Entenderam Colossenses? Viu como é que é fácil entender Paulo? O crente vai dizer para você que é mandamento. Não é a conta. Yeshua pagou a dívida, Yeshua pagou a conta, porque a conta era contra nós. E ele apagou todas as ofensas, todas, não é uma ou outra, você não precisa de capará e não precisa de oferta para ter expiação do seu pecado. Exatamente. Isso, quando a Brit Hadashah, quando a Escritura diz que Yeshua nos livrou da maldição da lei, o que era a maldição? A conta, ou seja, você vai morrer por isso, você fez isso, sua penalidade é isso, você não ressuscita por isso, você transgrediu isso, é a conta que você tem que pagar. Maldito é o teu campo, o campo não vai produzir. Maldita a amassadeira, você não vai conseguir fazer pão. Então é contra você. E Yeshua trabalhou de acordo com o propósito do Eterno para riscar a cédula que era contra nós. Aí você vai encontrar a pessoa fazendo capará e pedindo oferta para alcançar a expiação. Por favor. O pior, pessoas que querem atingir o judeu ensinando a respeito do Mashiach. Como? Aí vai chegar para o judeu e falar, Yeshua não foi suficiente, tem pecado que não é perdoado por Yeshua. Você acha que esse judeu vai crer em Yeshua? Nunca vai crer. Nunca. Nunca vai crer. Agora, vamos para um estudo um pouco diferente de Yom Kippur. Mas sobre isso, nós teremos de sobra, com raciocínio exuberante, intenso, profundo, ilustrativo, de explicação inequívoca, de clareza expressiva, às 15 horas. Tudo bem. E como é Yom Kippur, um feriado judaico importantíssimo, todos nós somos convocados a assistir. Vamos lá. Yom Kippur é comumente lido junto de um profeta. Vocês sabem qual é o profeta? Jonas, para quem não sabe, Jonas. Vocês conhecem a historinha do Jonas? Boboreiro, peixinho grande, engoliu, que foi lá, jogou ele na praia, ele foi lá e pregou para Nínive, ele estava indo para Tarso, todo mundo sabe disso, né? Não preciso ler lá, né? Né? Então, o peixe tragou Jonas, jogou lá em Nínive, e ele foi cumprir a vontade de Deus lá. Segundo livro de Reis, eu vou ler aqui para ganhar tempo. Segundo Reis 14,
24 a 27. Ouçam só. Aqui você vai ouvir pela primeira vez um nome bem conhecido. E fez, eu vou ler até do 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão. Jeroboão lá no reino do norte, Samaria. Tá? Filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Lá no norte, em Samaria, reino de Israel. E fez, o Amazias, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas. Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a misericórdia de Israel que a miséria de Israel, viu que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. Então falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Aqui nós temos a citação de Jonas pela primeira vez, anunciando os pecados de Israel durante a transgressão apresentada por este rei Amazias. Não aparece só lá no livro de Jonas, mas isso está falando de Israel. Pare para pensar, do Reino do Norte. Você se lembra de uma passagem da Brita Hadashah, em que um personagem muito importante diz assim: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel? O que você acha? Muito bem, então aqui você tem a citação. Em quantos dias, vamos lá, quem já leu a historinha de Jonas, em quantos dias a cidade de Nínive e a sua população seriam eliminados? 3 meses, 3 dias, a cidade e tudo, eu não estou falando do tempo de Jonas no peixe, a cidade ser destruída. 40 dias, 3 dias, 3 dias. A resposta é 40 dias. 40 dias, a gente já vai ler lá. Mas Deus também queria ensinar algo para Jonas. Jonas recebeu a ordem de ir para Nínive. Ele tomou o navio e foi para que cidade, irmãs? Tarsis. Tarsis, desobedeceu. Né? Aí Deus falou: não, você tem que ir para Nínive. Ele foi, entrou no naviozinho para Nínive. Quando estava no mar, o mar ficou agitado. Os marinheiros queriam jogar Jonas no mar? Não. Eles não queriam. O Jonas falou: sou eu. Eles falaram: então vamos tirar sorte. O Jonas não tinha falado que era ele? Aí eles tiraram sorte. Eles não queriam. Isso se chama compaixão. Tem a ver com Yom Kippur. Por isso Jonas é líder. E tem mais coisa que a gente vai ver lá. Falou: não, Jonas. Falou: não, sou eu. Está escrito que eles ficaram contristados. Mas não tinham outra opção. E jogaram o Jonas no mar. E o peixe engoliu Jonas. E Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias. A mensagem que ele teria que dizer é: Nínive, em 40 dias, acabou. Essa é a mensagem que ele teria que dizer a Nínive. E Jonas foi escolhido para ser um herói, não um anti-herói. Eu vou explicar para vocês. Qual é a mensagem? Quais são... Deus ia destruir a cidade de Nínive por completo. Quais são as 2 situações catastróficas que vocês têm à mente, em termos de destruição, que relata o livro de Gênesis, ou Bereshit? Sodoma e Gomorra e dilúvio. Muito bom, muito bom. Sodoma e Gomorra e dilúvio. Agora vamos ler um pouquinho aqui. Gênesis capítulo 6, que trata do dilúvio.
Vamos lá. Deixar esse texto de João aqui, está consumado, para eu ler no final, senão eu vou apagar. Gênesis 6 trata do dilúvio. Gênesis capítulo 6, verso 11, diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de Ramás. Não é esse Ramás aí, tá bom? Mas é o mesmo termo. Vocês entenderam o trocadilho? Imagina o grau de pecaminosidade dos homens que viviam na terra, que levou Deus a entender que ele tinha que desfazer a terra por conta dessa violência, por conta desse ódio, Ramás. Imagina o grau de pecaminosidade. Deus falou: vou destruir toda essa terra aí, Noé. Acabou. Opa. Verso 13 diz assim, Gênesis 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de Ramás, de violência, e eis que os desfarei com a terra. Olha o grau de transgressão. Não é matar só os indivíduos, é desfazer a terra. Então a transgressão contaminou o quê? Essa situação não é diferente até hoje, por isso precisa de um resgatador, para dar jeito no que foi contaminado. Agora, tudo o que Deus falou, ele cumpriu, mas ele salvou. Ele deu a oportunidade das pessoas ouvirem a mensagem de Noé. As pessoas ouviram? Não, escutaram, mas não ouviram. E pereceram. Quem é que Deus salvou no dilúvio? Noé e sua família. Teve misericórdia, salvou Noé e sua família. Mas os demais morreram nas águas do dilúvio. Agora eu vou para o livro de Jonas, mas vou ficar aqui em Gênesis. Jonas capítulo 3. Por que eu estou citando Jonas, irmãos? Porque Jonas é lido em Yom Kippur, tá? Jonas capítulo 3, verso 8. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e de Ramás que há nas suas mãos, e da violência que há nas suas mãos. Quem disse essa palavra? O rei de Nínive. Não foi Jonas que falou: vocês se arrependam, cubram de saco, até os animais, porque vocês podem ser salvos. Foi o rei de Nínive que disse isso para a população que vivia naquela cidade, para os seus súditos. Jonas 3, 4. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem de Jonas. 40 dias e is gone. Acabou. Acabou Nínive, 40 dias. Essa era a mensagem. Já o rei falou: vamos, gente, vamos nos vestir de saco, vestir os animais até, vamos nos converter dos nossos maus caminhos e da violência que há nas nossas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Vamos fazer isso. E Jonas falou: 40 dias, hein? 40 dias, acabou. Olha a mensagem de Jonas e olha a mensagem do rei. Jonas recebeu a missão de anunciar a destruição da cidade. E foi lá e trouxe aquela mensagem. A cidade de Nínive e os seus moradores foram destruídos? Não. O que o Jonas fez? Ficou feliz ou ficou bravo? Ficou bravo, porque ele tinha anunciado o quê? E Deus tinha mostrado o quê? Compaixão, por conta da atitude do rei.
Jonas ficou de longe vendo o que ia acontecer. O que ele estava esperando? Exatamente, pedras e saraiva, agora é o fim. E não aconteceu aquilo. Aí quando não aconteceu, ele falou: Senhor, tira a minha vida, não foi? Deus mandou lá uma boboreira, fez sombra na cabecinha dele, depois um bichinho foi lá, comeu, aí bateu o sol na moleira dele e falou: tira a minha vida, porque eu vim aqui para falar que a cidade ia ser destruída, todo mundo queimado, descer fogo e acabar, e o Senhor não destruiu. O Senhor não destruiu, isso chama compaixão. Por isso Jonas é lido em Yom Kippur. O outro acontecimento que nós temos, a parte do dilúvio. Aliás, o dilúvio durou 40 dias, não é? E em quantos dias Nínive seria destruído? 40. Estão entendendo? 40 dias. Agora, Gênesis 6, verso 6, eu vou lá, olha só. Então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração: vou desfazer o homem com a terra. Isso é no dilúvio. Ele se arrependeu, se contristou de ter feito o homem. E decidiu destruir. Já em Nínive, ele destruiu? Não. Por isso, Jonas é lido em Yom Kippur, que demonstra a absorção do sentimento verdadeiro de arrependimento sem capará e sem dinheiro. Suficiente para salvar a cidade. E o Eterno não destruiu Nínive. A outra destruição que nós temos é Sodoma e Gomorra. Isso está em Gênesis 18. Gênesis capítulo 18. Vou ler um verso aqui, 21. Ali é a destruição de Sodoma e Gomorra, depois para vocês lerem, tá? 20 e 21. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Sabê-lo-ei. As grandes cidades de Sodoma e Gomorra. Agora eu vou ler aqui Jonas, capítulo 1, verso 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Não foi o que aconteceu com a grande cidade de Sodoma e Gomorra? Aqui aconteceu com a grande Nínive. Por isso Jonas é lido em Yom Kippur. A gente vai chegar no raciocínio daqui a pouquinho. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra ou não? Destruiu Sodoma e Gomorra, queimou. E quem é que saiu de Sodoma e Gomorra para as mulheres? Essa pergunta é fácil. Quantas pessoas? 3. Os genros não saíram, a mulher não saiu? Pronto, a discussão para depois do estudo do Arão. Hoje tem tema, não tem pressa para acabar Yom Kippur, deixo para vocês depois. Gênesis capítulo 19, verso 25, diz assim: e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Olha só, gente, que eu falei lá no começo, ele destruiu os moradores, a cidade e o que? Nascia da terra. O homem é feito do quê? Terra. Ele destruiu o que era feito da terra. Por isso, Jonas é lido em Yom Kippur. E Yom Kippur tem que ter um sentido inverso de não destruição da terra e do que a terra produz. Então, você tem que ter na mão, receber, de repente, como herança, que vai ser falado à tarde, uma terra que produz, mas não destrói o que nela é produzido. Isso tem Jonas.
a terra deixou de produzir. Por isso Jonas é lido em Yom Kippur. Yom Kippur cumpre um espelhamento de Olam Rabá, de perfeição, mas não de destruição. Isaías, eu vou ler um pouquinho de profeta agora. Isaías capítulo 13, verso 19, olha só. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Isso corrobora com Rit Galut, Apocalipse capítulo 19, falando de Babilônia. Babilônia será destruída como Sodoma e Gomorra, Isaías capítulo 13. Agora, quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, entra um personagem na história, intervindo naquela circunstância ou naquela situação, no intento de poupar vidas e até a terra. Quem foi esse personagem? Abraão. Muito bem, Abraão é advogado. Abraão é o advogado. Muito bom. E ele faz o seu melhor para convencer Deus. O Abraão. Abraão, ele tem permissão para conversar com Deus, ter diálogo com Deus. Isso é fantástico. É fantástico isso. E ele argumenta na racionalidade, ao que eu chamo empatia. Vou traduzir racionalidade diferente. Ele argumenta com Deus na racionalidade. Ou seja, dentro do conceito de santidade, de pureza, empatia. Ele dialoga com Deus. E Abraão? Jonas era profeta? Muito bem. Abraão era profeta ou patriarca? Profeta não? Era? Vou ler para vocês. E aí vou perguntar. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Pergunta. Abraão era profeta? Era profeta Abraão e Jonas. E Abraão foi lá e falou com Deus o quê? Senhor, destrói a cidade. 50 justos, 40 justos, 20 justos, 30 justos, 10 justos. Abraão era profeta. E Jonas? Jonas foi para Nínive e falou, olha, Deus disse que em 40 dias, caput. Fim. Mas, se vocês se arrependerem, Deus pode preservar. Se arrependam, vistam-se de sacos, cubram os animais, porque Deus pode poupar, porque Deus é longânimo. Foi isso que Jonas disse? Não, quem foi que disse isso aí? O rei de Nínive. E Abraão, quando viu que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, porque Deus não oculta a Abraão o que ele havia de fazer, Abraão faz o quê? Senhor, destruirá o justo com o ímpio. Abraão era advogado. E era profeta, como Jonas. Agora, existe uma passagem da Brita da Chá, que uma mulher fala assim, Senhor, vejo que és profeta. Quem disse isso? A mulher samaritana. E a mulher samaritana era da onde?
E Samaria era de que reino? Das tribos perdidas de Israel. E ela falou, o Senhor é o profeta. E Abraão era o quê? E Abraão falou, Senhor, não destrói o justo com o ímpio. E o que você acha que esse profeta, que a mulher falou, o Senhor é profeta, veio para fazer? Não deixar ser destruído o justo com o ímpio, isso é Yom Kippur. Abraão, eu fico arrepiado quando falo de Abraão. Abraão era profeta, Yeshua era profeta, sacerdote e rei. Isso, exatamente. É onde eu já vou chegar já. Né? Yeshua disse, Israel, quantas vezes eu quis ajuntar? Quem? Vocês. Por quê? Ajuntar quem está disperso. Então eu quis ajuntar Israel, por isso ele falou, aí de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a casa de Israel é que eu quero ajuntar debaixo das asas, como a galinha. Então Yeshua cumpre o papel de protetor e profeta. E Abraão? Igualmente. Ele é digno de ser nosso patriarca, Abraão. Agora, o profeta, ele representa Deus na terra. Profeta. Tá? E representa a nós diante de Deus. Ele representa Deus na terra e representa a nós diante de Deus. Apresenta a cada um de nós diante de Deus. E Jonas, ele atuou como Abraão? Nesse caso? Não. Não atuou como Abraão. É empregar o arrependimento. Não. Estava na contramão. Por isso, Deus ensina a Jonas uma lição. Aprender sobre arrependimento. Essa é a finalidade do livro de Jonas. Mais do que salvar Nínive, é ensinar Jonas sobre arrependimento verdadeiro. Agora, inclusive Ló ele buscava... lá na história, está em Gênesis 19, ele buscava mostrar às pessoas, olha, Deus vai destruir, o próprio Ló, sobrinho do Abraão, né? E o Senhor foi misericordioso com Ló, e com a sua casa. Qual outro personagem, que igualmente era profeta e que atuou na defesa do povo? Na Torá. Moisés, vocês se lembram na adoração do bezerro de ouro? Morreu 3.000. E mais tarde, em Êxodo capítulo 32, 33, esse é o 32 aqui. 32, 33. 32, verso 10. 9 e 10, diz assim, disse mais o Senhor a Moshe, olha só, vai, desce, porque o teu povo que fizer subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinaram, ofereceram sacrifício, disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, Moshe, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz, coração duro. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O que o Eterno queria fazer? Isso! Ele queria destruir tudo e recomeçar através de Moshe. Isso aí. Agora,
Olha só, eu vou ler versos 11 aqui a 14. Mas Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força, com forte mão? Por quê? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Os egípcios vão falar isso aí, Senhor. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Esse personagem, Torá é maravilhoso. Olha o que ele diz. Lembra do Abraão? Abraão, a gente acabou de falar, intercedeu por Sodoma e Gomorra. Lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó, seus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, que lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, darei à vossa descendência toda esta terra que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Não é de mim, mas é de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é da minha descendência, mas é da descendência do Abraão, do Isaac e do Jacó, Senhor. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer a este povo. Isso é Yom Kippur. Você já parou para pensar a dedicação que tinha Moshe e Abraão para dialogar com Deus? Trabalhar como advogado na racionalidade espiritual, assim eu vou dizer. Deus fala: você está certo. Aí você vai dizer que Deus não conhece seu sentimento quando você está bravinho? É maravilhoso, né? Está certo, Moisés, não vou destruir. Agora, Êxodo 34. Olha, Jonas 3:9. Jonas 3:9. E aí vamos para Êxodo 34. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, o rei disse para a população de Nínive. Moshe foi lá e falou com Deus. Eles adoraram o bezerro de ouro, é verdade, Senhor, mas o que os egípcios vão dizer? E a sua promessa para Abraão, meu pai, para Isaac e para Jacó, como é que vai ficar? E Deus poupou, naquele momento, os filhos de Israel. Agora, os filhos de Israel são chamados casa de José, não é? A casa de José foi a que viveu escrava no Egito. Então, a mulher de Samaria era descendente de Efraim. Está lá. Efraim era filho de José. E ele falou: eu sou o Messias que falo com você. Sou eu que vou salvar Israel. Não é capará e não é oferta, sou eu, mulher. João 4. Fácil de se entender. Agora, Êxodo 34. Êxodo 34, 6 e 7. Eu vou ler a partir do 4, tá? Então Moshe lavrou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele. Interessante, desceu na nuvem, né? Assim como a nuvem pairava sobre o Mishkan, assim como nuvem tem a raiz 8, que é a raiz do nome de Yeshua. Aí sim, não é casualidade. Se pôs numa nuvem o Senhor, e proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso, o Senhor Deus piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares,
perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, visita a transgressão dos pais nos filhos e dos filhos nos pais, dos filhos, iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E Moshe apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. Deus é misericordioso, é piedoso, tardio em irar-se. Você acha que o rei de Nínive não sabia disso? Você acha que Abraão não sabia disso? Você acha que Moisés não sabia disso? Agora, Êxodo 32, a gente está aí, eu vou ler o 32 ao 34. Êxodo 32 ao 34. Olha que interessante, para você entender bem de Yom Kippur. À tarde tem mais, hein? Sabe aquelas bolinhas que você fez para mim no papel? Hein? Aquelas bolinhas? Tinha que ter feito aquilo ali numa imagem. Está o homem aqui, está o inimigo ali, está o testamento aqui, está ali. Aquilo é legalzinho, é bonitinho, fica fácil de entender se você colocar aquilo numa imagem e traçando ali as setinhas, tudo. Dá tempo, de repente, hein? Só bolinha no pente. Escrever dentro das bolinhas o que você quer, o nome, né? Sugestão, tá? Com ilustração, fixa bem o aprendizado. Êxodo 32 diz assim, 31 até o 34. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Moshe reconhecendo. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Quem escreveu o livro? Hã? Vamos lá. Assim tornou Moisés ao Senhor, e Moisés disse, ora, Senhor Deus, não está assim, mas eu estou lendo para vocês, fica fácil de responder. Senhor Deus, esse povo que está aí, cometeu pecado, fazendo deuses de ouro para eles mesmos, eu sei que eles cometeram. Agora, Senhor Deus, perdoa o pecado do povo. Se o Senhor não quiser perdoar, risca a mim do teu livro. O livro é de quem? E onde que o nome de Moisés estava escrito? No livro. No livro. Já tinha Mishkan? Aqui? Não tinha. Tinha sido estabelecido o Yom Kippur? Moshe ia esperar pela capará ou para que ele desse oferta para ser espiado? O nome dele estava escrito ou não estava escrito? Já estava escrito. Quem disse isso? Vou ler de novo. Então disse Moisés, se o Senhor não quiser perdoar, peço-te, risca do teu livro o meu nome. Quem é que disse que o nome estava escrito? Pronto, que pergunta fácil, gente. É isso, Moisés falou, risca, meu nome está lá no livro. Pronto. Moisés sabia que o nome dele estava escrito ou não? Sabia, dependia de capará? Não. Mas sacrifícios já existiam. O nome dele já estava escrito. Aí ele ia esperar chegar Yom Kippur, Senhor, sela o meu nome agora no livro. Ora. Paulo, Shaul Hachalias disse, desde já a coroa da justiça me está preparada. O nome de Paulo estava escrito no livro ou não? Ou ele estava esperando Yom Kippur? Tem que entender Yom Kippur. Na profundidade do sentido. O nome de Moshe já estava escrito no livro. Agora, não é esse o ponto é, Senhor,
perdoa esse povo, senão o senhor risca meu nome do livro. Moshe amava o povo que ele estava direcionando ou não? Isso é Yom Kippur. Agora, para ter o pecado perdoado, você tem que aceitar o sacrifício. É muito fácil pedir para Deus pôr o seu nome no livro, registrar o nome no livro, renovar o nome no livro. Eu quero saber se essas pessoas aceitam o sacrifício do Mashiach, o perdão que o Mashiach trouxe e a cédula que ele rasgou pagando a dívida. Agora, quando a dívida está paga, e alguém comete o pecado, o que essa pessoa está fazendo nascer de novo? A dívida foi rasgada a célula, e quando a pessoa volta a transgredir, o que acontece? Ela está reconstruindo a célula de novo, e não vai ser capará nem oferta que vai rasgar isso. Exatamente, sacrifício não serve para nada. Ora, irmãos, todos nós, eu, você, nós temos que ser sinceros. Aí chega Yom Kippur, irmão, me perdoa. Se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Aí no dia seguinte está quebrando o pau com o parente. Até o outro Yom Kippur. Ou não é? Perdoa, porque hoje Deus vai escrever meu nome. Não cumpre mandamentos, não cumpre mitzvot, cria as próprias argumentações, as escusas, as desculpas, e depois pede para Deus confirmar o nome no livro. Como é possível? O ser humano é rei em criar desculpas. Eu não fiz por isso, Deus sabe disso, Deus sabe meu... A desculpa mais farrapada é essa: Deus sabe meu coração. Ah, mas sabe. Deus sabe o coração mesmo, com certeza Deus sabe. Deus sabe do meu coração. Que bom que Ele sabe, né? Saul recebeu uma ordem de Deus, através de Samuel. Vai, destrói Amaleque, aquela cidade, mulheres, crianças, tudo, animais. Não foi essa a ordem? Saul fez isso? Trouxe o melhor do gado, das ovelhas, para quê? Para sacrificar para Deus. Ele não fez o que Deus mandou, ele trouxe o melhor das ovelhas. Deus conhece o coração de Saul, coraçãozinho bonzinho. Salvou ovelhas, salvou gado para sacrificar o Senhor. Trouxe até Agag, o rei vivo. Quando Samuel foi para Saul, Samuel falou para Saul: ei, Saul, rei, você cumpriu a ordem que o Senhor deu? O que o Saul falou? Sim, eu cumpri, Deus conhece meu coração, eu estou cumprindo aqui. Saul falou: sim, eu cumpri. Errou, outra vez mentiu. É melhor falar: eu não cumpri, desobedeci. Ele falou: eu cumpri. Aí Samuel falou: mas para aí. Estou ouvindo balido de ovelhas. Que é isso aí? Aqui não tinha ovelha, Saul. E esse mugido de vacas? Mu. Saul, aqui não tinha vaca. Ah, bom, Samuel, o Deus conhece meu coração. Eu não quis matar tudo, o boizinho tão bonito, ovelhinha nédia, gorda. Eu trouxe para oferecer para o Senhor. A ideia não era boa? A ideia dele era boa, a intenção não era boa? De boa intenção. Bom, deixa eu oferecer. Samuel, você queria que eu matasse tudo, coitadinho das crianças, né, Samuel? Deus mandou, mas eu sou bonzinho. Aí o Samuel: mas esse homem aí, isso aí é o Agag, é o rei. O povo achou melhor poupar, porque o povo é misericordioso. Não confunda misericórdia com desobediência, ou com obediência. Deus falou: destrói. Ele não destruiu.
Aí Samuel fez o quê? Pegou uma espada e fez o quê? Partiu o Agag no meio. Mas que homem maldoso Samuel, né? Destinado pela mãe para servir a Deus como profeta, foi tão maldoso cortar o Agag, arrebentar com aquelas ovelhas, com aqueles boi, que profeta, né? Aí Deus disse, através de Samuel, melhor é obedecer do que sacrificar. Então não é o boizinho, a ovelha que você poupou, melhor é obedecer, eu dei a ordem, cumpra. Por isso, irmãos, quando falamos de Deus, você tem que ser preciso, meu irmão. É 8 ou 80. Ou está errado? Não, Deus falou, mas sabe que se a gente der aquele jeitinho assim, ó, vai empurrando com a barriga assim, sabe? Deus vai entender, Deus entende, Deus está olhando, Deus é obrigado a entender tudo, só eu que não quero entender Deus. Aí é contra Yom Kippur. Mas vem no Yom Kippur, fala, perdoa e coloca meu nome no livro. Isso serve para mim, isso serve para você. Nós temos que ter definição nas nossas vidas. Até quando o homem vai buscar enganar Deus? Não, mas eu não engano porque Deus sabe. Tá, Deus sabe, então está escancarado para Deus o que é uma transgressão. Deus é misericordioso? Deus é piedoso? Deus é tardio em irar-se? Quando? Quando a pessoa se veste de saco. Mas se veste de saco com sinceridade. Que se humilha com sinceridade. Não é para repetir o erro o mês que vem, o ano que vem, a mesma coisa e falar, Deus vai entender. Isso não é Yom Kippur. Isso não é Yom Kippur. Bom, Deus vai entender agora se eu trouxer um frango. Bom, Deus vai entender se eu der a minha oferta. Vou engrossar o volume do cofre. Pode ser da cá. Vou comprar o poder de Deus e Rua Hakodesh com o meu dinheiro. Cuidado. Cuidado. Deus é compassivo. Está em Êxodo capítulo 34. Em Jonas 4:2, diz assim. Jonas 4:2. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. Deus ia poupar Nínive, como fez. E ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, Jonas orando, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Ele criou aqui uma desculpa, você entendeu? Deus não é misericordioso e compassivo? Jonas não sabia disso? Então, quando ele falou, Jonas, vai lá e fala que eu vou destruir Nínive em 40 dias. Tudo que está lá. Aí Jonas, olha o que ele criou aqui. Bom, Deus é misericordioso e compassivo. Se eu for para lá, ele vai mandar um peixe. O peixe vai me engolir, vai cuspir na praia. E quando eu falar, o rei vai se arrepender, vão vestir de saco, os animais todos lá, e Deus vai poupar. Ele sabia disso? Não, ele não sabia, mas ele sabia que Deus era misericordioso e compassivo. Então, desconfiado do amor de Deus, ele resolveu ir para Tarsis. Entendeu? Deus vai perdoar, eu vou falar uma coisa, depois vai falar, profeta mentiroso, né? Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Eu falei na minha terra, esse negócio não vai dar legal, vai dar bom. Porque isso é o que me preveni fugindo para Tarsis, por isso. Porque sabia que és Deus compassivo e misericordioso, não foi o que Moisés disse? Jonas leu lá o Moisés. É compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aí eu fugi para Tarsis. E o que aconteceu? Jonas foi jogado em Nínive, para quê? Para aprender sobre uma lição. Arrependimento.
verdadeiro, que é capaz de salvar toda uma cidade, o rei, seus súditos, seus animais e a terra. Elias, ele é um profeta que anunciou a destruição de Acabe e de Jezabel. Se lembram disso, né? Está no livro de Reis. E aí Elias, chegou um momento que ele estava tão amargurado, que ele também desejou a morte. Já leram isso aí? Senhor, tira a minha vida, eu estou aí pregando contra Acabe, Jezabel, só sobrou eu de profeta, e ainda querem me matar. Olha só, querem matar a mim, Senhor, tira a minha vida agora. E aí, Deus diz para Elias, está em 1 Reis 19, Elias, o que você faz aqui? O que você faz aqui, Elias? Ele estava na caverna. Aí Elias falou, Senhor, eu tenho sido zeloso. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança, mataram seus profetas, querem me matar. E aí Deus ensina Elias e fala para ele, agora eu vou te mostrar onde eu estou. Não estava no terremoto, não estava no fogo, estava na voz suave, que muitas vezes o coração humano, os nossos corações, não estão tão propensos a ouvir. E nós imaginamos que estamos solitários, mesmo sendo zelosos. E aí, Deus manda Eliseu para assumir o ofício de Elias. Mas Elias anunciava a destruição mediante a transgressão. Como profeta. Moisés também era profeta. E o que acontece? A mensagem é não destruir. Essa é a mensagem de Yom Kippur. Não destruir. Jeremias, profecia, capítulo 26, ele fala, talvez eles ouçam, o povo ouça e se arrependa, Judá e Benjamim, que foram levados em cativeiro para a Babilônia. E Joel, profecia. Joel 2, 12 e 13. Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, de todo. E isso com jejuns. Te lembra alguma coisa? Com jejum, com choro, com pranto. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade, e o Senhor se arrepende do mal. Joel capítulo 2, profeta, Joel capítulo 2. Em Levítico capítulo 16, nós temos Yom Kippur. E lá fala, do dia 10 do mês 7º, eram trazidos ao sacerdote 2 bodes, para expiação de pecados, está lá, os 2 para expiação, porque tem movimento religioso que fala que um é para expiação e o outro representa Satanás, está por aí, movimento cristão, mas os 2 eram para expiação. Agora, Satanás não expia meus pecados, expia o teu? Esse movimento fala que o bode que era enviado para o deserto é Satanás, mas está escrito que os 2 eram para expiação. E é um movimento que guarda, entre aspas, sábado aí fora. Bom, os 2 bodes representam, um tinha que ser degolado, porque sem derramamento de sangue não há expiação. Mas como tirar os pecados da tenda da congregação? Os pecados, depois de expiados, eram confessados na cabeça de outro animal, bode. Esses são os pecados, filhos de Israel, os pecados, tal.
E aquele bode era mandado para o deserto, se chama Azazel. Um bode morria porque tinha que ter derramado os pecados, aquele mesmo bode não podia levar os pecados porque estava morto. O outro que estava vivo tinha os pecados confessados sobre a sua cabeça. Você se recorda de uma profecia que fala das iniquidades confessadas sobre a cabeça de alguém e pelas suas pisaduras fomos sarados? Isaías 53. É o bode Azazel, é Yeshua. E ele levava os pecados para fora do arraial. Isso está em Hebreus também, mensagem para o povo de Israel, capítulo 13, diz, por isso Yeshua, para santificar o seu povo, padeceu fora da porta. Era o bode Azazel. Yom Kippur traz essa mensagem. E Yeshua é suficiente para expiação e para levar os pecados para longe dos filhos de Israel. E quem fazia aquele trabalho? Sumo sacerdote uma vez no ano. E está escrito em Hebreus, ele é nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que apresenta as nossas preces diante de Deus. Yeshua. Agora, coloque para mim a figura lá. Figura que fala, durante 40 anos, eu vou encerrar, 2 figuras. Aumenta aqui para o pessoal ver, Caleb, é essa figura aqui, tá? Que está na tela, tá bom? Vocês conseguem ler daí? Consegue? Precisa aumentar? Posso pedir para alguém ler, então? Lê para mim, Raniel. Não está conseguindo enxergar. Eu vou pedir para aumentar mais. Você vê que não. Lê, Bruno. Se está conseguindo enxergar, leia. Pronto, agora deixa o Jacob ler, vai. Lê, pode ler. Isso é o tratado do Talmude. Isso é Talmude. Agora, para os irmãos messiânicos que creem em Yeshua de nascimento virginal. Esse não é Yeshua. Eu creio em Yeshua, descendente de Davi, e Yeshua, filho de José. Esse, se você anunciar para o judeu que não crê, pode ser que se apresentar ele a Torá, ele creia, mas falar de um Yeshua nascimento virginal, não dá, né? Afinal de contas, ele tem que ser descendente de Davi. E à tarde, o Arão vai ler um texto de Hebreus que fala para vocês de quem ele é filho. Para tarde, tá? Olha só, chegar lá. Então está escrito, os sábios ensinaram, leia aí, amigo internauta, durante o mandato de Shimon Hatzadik, a sorte de Deus sempre surgiu na mão direita do sumo sacerdote. Após a sua morte, na mão direita, te lembra alguma coisa de alguém assentado à mão direita de Deus? Ocorreu apenas ocasionalmente, mas durante os 40 anos, antes da destruição do segundo templo, a sorte de Deus não surgiu na mão direita do sumo sacerdote. Assim também a tira de lã carmesim que estava amarrada à cabeça do bode. A gente está falando de Yom Kippur. A fita era carmesim, ela nunca mais ficou branca. E a lâmpada mais ocidental do candelabro não ardeu continuamente. Se é que vocês me entendem. Tá? Agora, o que acontece? Quando foi destruído o segundo templo? Ano 70. Vamos lá todos juntos? Quando foi destruído o segundo templo? Ano 70. Está escrito ali. Durante 40 anos, a fita na cabeça do bode não ficou branca mais.
Desde que ano a fita não mais ficou branca como a lã pura? Não, 33 não, gente, para aí. Vamos lá, vamos de novo. 40 anos, guarda o número, 40 está escrito 40. Aí está escrito, durante 40 anos, a fita não ficou branca. Quando foi destruído o templo? Ano 70. Ano 70 durante 40 anos. Ano 70, 40. A partir de que ano a lã não ficou branca mais, a fita não ficou branca? Por que é ano 30? Ah, Raniel. Não, porque 70 menos 40. Você precisa fazer o cálculo inverso. Porque se falar 30 mais 40, o cara, tá, da onde você tirou esse 30? Porque 70 menos 40 anos daqui ano? 30. Então, desde o ano 30, a fita que era colocada na cabeça do bode, que levava os pecados de Israel para fora do arraial, em Yom Kippur, não ficou mais branca. Isso era ano 30. Desde o ano 30, a fita não mais ficou branca. A sorte do sacerdote na mão direita já não era mais a mesma. A lâmpada já não mais acendia. Ano 30. Coloca outra figura para mim. Aí você vai ter que aumentar. Eu vou apagar a luz da frente, tá, Caleb? Calebinho, eu vou precisar que você aumente a imagem ali na internet para mim, tá bom? Pode tomar toda a tela se você quiser. Vamos lá. Perguntas fáceis. Que ano nós estamos aqui? No calendário Calua. Esse é um calendário judaico. Calendário judaico, válido. Ano 30. Qual era o ano aqui? 30 do mês de Nissan. Ano 30, mês de Nissan. Depois vem o mês de Iyar. Corresponde ao nosso abril daquele ano, tá bom? Ano 30, mês de Nissan. Em Pessah, em que dia morria o cordeiro? Olha, gente, tem movimento messiânico que ensina dia 15. Não é dia 15, Pessah não é dia 15, esqueça, não tem nem argumentação. Aqui é o calendário judaico, você pode ler Números 33, dia 14, é Pessah. A pessoa, não, mas não tem. Dia 15, o judeu crê porque não tem Yeshua. Quer crer igual, vai para esses movimentos aí esqueça Yeshua. Cordeiro morria dia 14 de Nissan. Nissan, aqui está, olha, em azulzinho, tá vendo Nissan escrito em azul? Então, vocês vão olhar os numerozinhos azuis aqui, ó. Nesse cantinho, no dia 11 de Nissan, estão vendo a luzinha? Dia 12 de Nissan, dia 13 de Nissan, dia 14 de Nissan. 14 de Nissan, morria o cordeiro. Muito bem. Dia 14 de Nissan, caiu em que dia da semana? Wednesday. Não vou cobrar de você, mas alguém sabe um pouquinho de inglês? Que dia que é esse? Quarta-feira. Então, o cordeiro morreu naquele ano, numa quarta-feira. E foi 14 de Nissan, não é 15. Isso é calendário judaico. A parte da Torá, isso é calendário judaico, é calua. O judeu não vai discutir com você isso aí. Mas o movimento messiânico vai querer inventar coisa. Aí você mostra aqui para ele, aí acabou. 14 de Nissan, que dia que era? Quarta-feira, está aqui, ó. Entrada do Pessah. E aqui, ó, virando de 14 para 15, tá? De 14 para 15 virando, eles consideram Pessah, calendário judaico. Para nós, o Pessah é 14 de Nissan, que é o que está aqui. Foi que dia? Quarta-feira. O profeta Daniel diz que o Mashiach que haveria de vir faria cessar o sacrifício. Em que dia? Metade da semana. Qual é a metade da semana? Quarta-feira foi 14 de Nissan. Foi 14 de Nissan. Filmar, menorar, filma aquela ali, porque a lâmpada queimou, depois à tarde um voluntário, depois pode trocar aquela lampadinha ali para nós. Serviço fácil aí para um voluntário, tá? Lá, ó. 14 de Nissan, o cordeiro morria, foi quarta-feira. É Yeshua, qual é o problema? É Yeshua. Agora, isso vai ser falado à tarde.
A nova aliança, vocês vão entender melhor. Talvez vocês estejam entendendo. Agora estou entendendo melhor a questão da nova aliança, que precisa morrer um testador, tal, não sei o quê. Por que na velha morria animal e na nova não morre animal? Não morre mais animal na nova, né? E aí o que acontece? Durante 40 anos, antes da destruição do templo, a fita na cabeça do bode que era enviado para Azazel, isso acontecia em Yom Kippur, está em Levítico capítulo 16, não ficou mais branca. Então a última vez que a fita ficaria branca foi quando? E o que aconteceu aqui? Então quem é que fazia a fita ficar branca? Isso é Yeshua. Você não precisa nem da Torá para pregar para o judeu. Mas aqui você vai falar de Yeshua, o homem que morreu no madeiro. Não é Yeshua Deus, tá? De Yeshua que morreu 14 de Nissan, conforme o calendário judaico. Não é dia 15. Aliás, o cordeiro, não está escrito que o cordeiro era comido e assado no fogo? Em Yom Tov, você pode acender fogo? Ah, então eles acenderam lá para cozinhar. Lá eles guardaram uma vela piloto. Tinha uma vela piloto lá. Irmão, pega na vela piloto, porque vai entrar dia 15, a gente vai comer o cordeiro dia 15. Por favor. É cômico, desculpa aí. Você não pode acender fogo, como é que era dia 15? Dia 15 é o Yom Tov. E outra coisa, eles não tinham que comer o carneiro assado no fogo, tinha que ter fogo. Então foi no dia 14. E o restante que sobrasse de manhã era para ser queimado, mas eles não saíram do Egito à noite. Se foi à noite do dia 15, como é que eles saíram de manhã e queimaram? Não pode, eles têm que ter queimado antes. Não é fácil de entender? Não deixa sobrar nada para amanhã, tá? Pela manhã vocês queimam o que sobrar, mas eles saíram de noite. Então não pode ser a parte escura do dia 15, não pode ser dia 15, foi dia 14 que eles comeram. E enterraram dia 14 pela manhã. No dia 15, saíram do Egito. À noite. Fácil de entender, tá? Claro que está negando, claro que está negando, está se assemelhando ao judaísmo aí. Se ele for para lá, o judeu vai bater palma. Obrigado, querer como a gente. Agora deixa eu entrar? Não, você não entra, você é goi. O judeu messiânico está pregando isso aí, está em Números 33. Vou ler ali e vou encerrar. Números 33. Escutem e me respondam a pergunta difícil que eu vou fazer. Partiram, pois, de Ramsés os filhos de Israel. No dia 15 do primeiro mês, partiram de Israel no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa. Então, quando foi o dia da Páscoa? Vou ler de novo, para eu fazer só responder o que eu pergunto. Partiram de Ramsés, do Egito, no dia 15. No primeiro mês, Nissan. No dia seguinte da Páscoa, saíram do Egito. Então, qual foi o dia da Páscoa? Não precisa mais nada, né? Bom, resumindo aqui. Deus é misericordioso. Deus é compassivo. Deus é longânimo, tardio em irar-se. Mas as pessoas têm que aceitar o sacrifício de Yeshua quando a dívida foi paga. Não é aceitar capará e oferta para expiação de pecados. Outra coisa. A pessoa que aceita o sacrifício de Yeshua tem que cumprir mandamento. Alguém perguntou a Yeshua: Senhor, o que eu faço para entrar na vida eterna? O que Yeshua respondeu? Preciso ler? E se a pessoa não guardar os mandamentos? O que acontece? Praticais a transgressão da Torá, muito bem. Não conheço vocês, vocês praticam transgressão da Torá. Vem falar em Yom Kippur para expor o nome. Vem falar que Deus entende.
está ausente dos mandamentos, não cumpre os mandamentos, para descumprir mandamento de festividade. Só estando muito doente, acamado. Muito, mas sabe-se muito? Eu vou tentar assim. Muito doente. Não se consegue sair da cama. Não tem carro, não tem ônibus na cidade, quebrou todas as empresas de ônibus, quebrou sua bicicleta, quebrou seu carro. Muito doente. Ou uma pessoa está correndo risco de vida e você fica para atender essa pessoa, porque a vida sobrepõe ao mandamento. Se não houver uma justificativa justa, não adianta a pessoa falar que a oração dela é incenso colocado diante de Deus e falar para Deus, Senhor, confirma meu nome no livro da vida. Não vai dar. Porque como bem citou um irmão nosso, o que desvia os seus ouvidos de ouvir os mandamentos, entre eles as festas, são mandamentos. Estar na santa convocação, estar presente, até a sua oração é abominável. A oração é o incenso. E o incenso se oferece em Yom Kippur. Reflita sobre isso. Esta mensagem é para você, em especial para mim. Orem por mim para que Deus tenha misericórdia, para que eu possa permanecer. Porque se um dia eu deixar de cumprir, eu vou ser o primeiro a falar, transgredi. Não vou falar para Deus confirmar meu nome. Eu não engano Deus. Não quero enganar Deus. Não vou enganar Deus. E não vou tentar dizer que Deus tem que me compreender. Deus entende. Deus entende aqueles que verdadeiramente buscam entender a obra do Eterno mediante o sacrifício de Yeshua, suficiente para a nossa expiação e para o nosso perdão definitivo, redenção eterna. Isto é Yom Kippur. Nossa saudação aos amigos da internet, como eu havia dito, alguns aqui, não dá para citar todos, tem 237 pessoas assistindo agora. Transmita essa mensagem, meus queridos amigos internautas, aos seus amigos, copiem aí o link, tá bom? Marcos Freire, Radassa, Ismael e Ruth, Renan Pires, Freide Marcos, Radassa, já falei, Leonice, Berlinda, saudade do Ismael, né? Ismael morou aqui um bom tempo, trouxe bastante alegria para a gente, mas foi embora, né? Saudade. Jair Oliveira, Jair Cardoso, Eliezer Elissama, Valtencir, Joendson, Leonice, Fábio Itzhak, que daqui a um tempo, uns dias, já deve estar morando aqui, menos de um mês, eu acredito, foi lá para acertar a sua situação, casou no domingo, né, no primeiro dia da semana. Neuza, Tanísia, Leonice Santos, o Pedrão, né? Eu não sei onde anda o Pedro, entra em contato com a gente, Pedro, a esposa do Pedro. Ué, deixa eu ver aqui, Radassa eu já falei, Berlinda, bastante gente, apareceu gente nova aqui que nos viram aqui, né? Obrigado pela presença. Berlinda, não me lembro do nome, obrigado aí pela presença. O Biratã, Tanísia, enfim, todos os que estão aqui conosco, que estão compartilhando conosco dessa mensagem, Cássia, Rodney, Judaísmo de Yeshua. Irmão, se não tiver sinagoga na minha cidade, irmão, a minha sugestão é que você vá à sinagoga mais próxima. Ah, mas a próxima fica a 1000 quilômetros. Bom, aí você pode congregar à distância,
porque nós temos membros isolados, que verdadeiramente não tem como estar presentes na sinagoga aqui, São Paulo, Lorena, em Sergipe ou no sul de Santa Catarina. Ana Maria, Cássio Alex, de Campinas, Rodinei, Jussara Aparecida, Berlinda, obrigado aí pela presença, Vinícius San, enfim, Lúcio Mar Leite, obrigado pela presença, Lúcio Mar. E o Edson Mignoni, está devendo a visita para a gente, mora aqui do lado, hein, Edson? Quem sabe para cumprir a mitzvah de Sukkot, Edson, que vai ser segunda-feira. Gente, lembrando, segunda-feira após o pôr do sol, primeiro dia de Sukkot, ou seja, Kabbalat, terça de manhã, Shaharit, é Yom Tov, é um Shabbat festivo, não se trabalha, tá? Não se trabalha. E é claro, amanhã após o pôr do sol, não precisa nem dizer, Shabbat, né? 7º dia da aliança, estaremos reunidos. Arli Soares, direto Tocantins. Arli esteve aqui, não sei se vocês se lembram, esteve aqui elas estavam ali sentadas no último banco, almoçaram conosco ali no Tocantins. Essa senhora procura, junto de uma amiga que mora lá, cumprir todas as festividades, mora lá em Tocantins. Preparam a mesa, fazem a celebração, fazem os jejuns, e nós tivemos a rica oportunidade de receber a visita delas aqui, por esta ocasião. Deus abençoe lá as nossas amigas do Tocantins, que já nos acompanham há um bom tempo, e tem uma parente aqui, acho que sobrinha ou filha, que mora aqui em Curitiba, junto do marido, também estão convidados para comparecerem, né? Lízia Ruchert, Jeremias Portela, Tardiane, Radassa, muito obrigado. Olha, José Pricevius, Larissa Oficial. Larissa Oficial? Não, aqui tem uma Larissa Oficial. Eu pensei que você falou que não era para falar o nome dela. Ah, é sua irmã. Freide Marcos, Arli, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco, Elvis Rezende, Lízia Ruchert, Jeremias Portela, todos aqui da internet que estão conosco até este momento. Irmãos, copiem o link deste estudo, compartilhem com seus amigos, pode compartilhar aí nos meios da mídia. E eu espero que essa mensagem de coração possa trazer a nós, mais do que a alegria do perdão que alcançamos através de Yeshua, a nossa certeza e a nossa gratidão pela salvação. Porque o Senhor, por muita misericórdia, por ser compassivo, justo, tardio em irar-se, Ele ouve Abraão, Ele ouve Moisés, e Ele ouve um rei como de Nínive, que o Eterno possa ter compaixão de nós, possa nos abençoar, e que, de coração, possamos dizer: Senhor, obrigado por Yeshua, e aceita os frutos de minha obediência, por conta de ser salvo nos méritos e no sangue mais que suficiente de Yeshua, que apaga todos os pecados e risca qualquer cédula que contém transgressões, todas as transgressões. Obrigado por Yeshua, nosso Mashiach eterno, obrigado pela presença dos irmãos. Às 15 horas, sem falta, uma palestra com Arão, vocês não devem perder. Conteúdo precioso, a gente estava discutindo ali previamente alguns conceitos, com certeza muita novidade, muito incremento no seu conhecimento, na sua aproximação com Deus, neste santo dia de Yom Kippur, o dia do perdão que nos traz à memória. Yeshua, nosso Mashiach, sempre Mashiach, judeu. Nos encontramos novamente às 15 horas. Quer algum recado? Às 15 horas, nos encontramos novamente. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas preces. Compartilhe o link, faça parte da comunidade Conexão Torá. Desça aí o cursor ali, clique lá em Morei Abiezer e aprenda bastante da palavra de Deus, do conceito judaico de interpretação. Acredito que trará bastante benefício à tua vida espiritual. Obrigado pelas suas preces, pelo seu carinho, pela sua compreensão, pelo seu amor, pela sua dedicação ao eterno soberano, Criador dos céus e da terra. Shalom Aleichem, Lehitraot, até daqui a pouco, às 15 horas.